Bem, como nós falamos, vamos começar a unidade 3 falando sobre as alternativas táticas. Alternativas táticas também são chamadas de opções táticas. Ou seja, quais são as opções alternativas que aquela autoridade tem a responsabilidade de resolver aquela ocorrência, resolver, gerenciar aquela crise dispõe? Ele dispõe de 4 opções ou alternativas táticas. Ele dispõe da negociação, técnicas não letais, ou menos que letais, ou menos letais. Nós vamos falar melhor a respeito disso quando chegar no momento de explicar essa opção tática. Ele também dispõe do tiro de comprometimento, né, o famoso sniper. Ele também dispõe do grupo de invasão tática. Todas as alternativas visando o que? A solução da crise, como está o quadrinho em vermelho apontado ali. Enfim, aquela autoridade encarregada de fazer o gerenciamento dessa ocorrência vai dispor desses recursos, dessas alternativas para levar a efeito a resolução daquela crise. Nós vamos ver que todas são muito importantes, mas cada uma delas tem particularidades, variáveis, que, de acordo com o cenário, vão ser indicadas para serem utilizadas, muitas vezes de maneira conjugada, para resolver uma ocorrência. A primeira alternativa, opção tática, é a negociação. Ela é tida, senhores, como a alternativa principal, a principal alternativa, opção tática. E por uma razão muito simples. A negociação, claro que estou resumindo aqui, é um trabalho realizado de intermediação, de conversação, de diálogo, que é realizado entre o negociador ou equipe de negociação. Quando a gente tem uma ocorrência dessa natureza, um dos primeiros grupos a ser acionado, ou o grupo que é acionado para compor esse cenário de resolução da crise, é uma equipe ou grupo de negociação. Ela tenta e precisa e vai sempre vislumbrar isso como prioridade em resolver, dar desfecho àquela ocorrência, né, com a liberação dos reféns ou vítimas, rendição do causador do evento crítico, restabelecimento da ordem, cumprimento da lei, preservação das vidas, como nós falamos dos objetivos fundamentais anteriormente. Ele sempre vai, o negociador, a equipe de negociação vai sempre tentar resolver essa ocorrência através do diálogo realizado entre equipes de negociação, negociadores e o causador do evento crítico. Então a gente vai ver mais à frente que, inclusive, um dos primeiros passos a serem adotados numa ocorrência dessa natureza, é conter o local e isolar o local, de maneira que a única forma de manter contato, né, do provocador da crise para com o local fora do cenário, para o mundo externo, seja o negociador. Ele vai ser o elo de conversação, o elo de ligação do criminoso, do provocador do evento crítico com o gerente da crise. O negociador será essa figura. Os especialistas falam, inclusive, que você precisa sempre negociar, e quando entender que não é possível mais negociar, negociar mais um pouco. Ou seja, a ideia é sempre trabalhar o gerenciamento da ocorrência de maneira que ela seja resolvida sem o emprego de força letal. Então, por isso, claro, essa é considerada a rainha das opções táticas. Naturalmente, vai gerar muito menor risco de morte. A negociação, ela é classificada em 2 segmentos. Ela pode ser o que a gente chama de negociação técnica ou negociação tática. A negociação técnica ou real, a negociação propriamente dita, é aquele tipo de negociação que é realizada e é desenvolvida de maneira que a ocorrência seja resolvida literalmente através do diálogo, da intermediação promovida pelo negociador. A negociação tática é aquela que é utilizada para, além de obter informações, preparar o cenário, preparar o ambiente, preparar os reféns e vítimas, preparar o provocador do evento crítico, o próprio local, o próprio cenário, para o emprego de outra ou outras alternativas táticas. Por exemplo, verificando-se que a negociação real, a negociação técnica, não está sendo mais frutífera, né? Existe um elo aí de comunicação entre o negociador e o gerente da crise, claro, se vislumbrou ali pelos levantamentos de informações, pelo andamento das negociações, das conversações, aquela ocorrência não se vislumbra mais resolvê-la apenas através do diálogo, ou ocorreu um outro fato, como um risco insuportável, a gente vai mencionar isso melhor quando falar de como o que quais são os parâmetros para o emprego da invasão, né, tática. A gente vai ver que em alguns momentos vai ser necessário efetivamente empregar uma outra alternativa tática, e aí entra o que nós conversamos
do tipo de negociação que é a negociação tática. Ela vai ser preparatória, ela vai preparar o ambiente, as pessoas envolvidas no ambiente, para o emprego de outra alternativa. Voltando aí ao que eu ia falar anteriormente, um exemplo claro não é frutífera mais a negociação, o risco é insuportável, então eu posso trabalhar para que o provocador de evento crítico seja encaminhado através de uma conversação para um ponto em que tenha visibilidade para o sniper ser empregado, tentando afastar esse provocador de evento crítico das vítimas para que o assalto tático e a equipe de técnicas menos letais adentrem ao local. Enfim, o trabalho de negociação tática é preparar o ambiente para que outras alternativas táticas sejam envolvidas para a resolução daquela ocorrência. A gente fala também que em relação à negociação, e é um parâmetro a ser levado em consideração pelo negociador, a negociação tem como um dos principais fatores que tornam uma ocorrência negociável a vontade de viver do criminoso. Então, se vislumbra ali, e é por isso que é importante levantar o perfil do criminoso, do provocador de evento crítico, que se vê claramente que ele tem vontade de viver, né, esse fator é um fator que torna a ocorrência negociável, além de outros fatores mais. Claro, o negociador tem a experiência suficiente para, conduzindo essa ocorrência através da negociação, verificar se está havendo vínculo, né, um vínculo de confiança entre o negociador e o provocador do evento crítico, se as conversações estão fluindo, se as exigências que o criminoso está implementando ali, está requerendo, estão conseguindo ser amenizadas, ele está conseguindo abrandar essas exigências e está conseguindo êxito em eventualmente liberar algum refém ou abrandar esses pedidos. Enfim, o negociador será sempre um policial preparado e vai ter a condição de entender se a ocorrência tem condições de ser levada a efeito, resolvida pela negociação. Diminui naturalmente as implicações legais, né? Claro que se eu não tenho emprego de força letal ou algo que o valha, efetivamente implicações legais serão muito menores, as justificativas legais para o emprego daquela alternativa são muito mais leves, muito mais suaves. Nós temos também aqui as técnicas menos letais, né? Elas são utilizadas geralmente para neutralizar temporariamente a agressividade do indivíduo que está provocando a ocorrência, né? Ela muitas vezes também, quase sempre, é empregada em conjunto com outra alternativa tática, geralmente a própria invasão tática, nós vamos ver mais à frente. Nós trazemos aqui também trouxemos aqui alguns exemplos de técnicas menos letais. As imobilizações táticas, né, são exemplo, agentes químicos, munição de elastômero, a arma de eletrochoque, o taser, o laser atordoante. E aí, falando de técnicas menos letais, né, essa terminologia, é importante a gente observar e falar uma situação, porque se ouve muito falar de técnicas não letais, técnicas menos que letais, técnicas menos letais, na verdade elas são a mesma coisa. Ocorre que, empregada uma técnica que, embora o objetivo seja diminuir a agressividade do provocador de evento crítico, ou seja, não causar o efeito letal, ser empregada de maneira inapropriada, em quantidade inapropriada, numa dimensão inapropriada, de uma forma inadequada, ela pode provocar o efeito morte. Então, por isso, se adequaram às terminologias de maneira que hoje é mais empregada essa terminologia técnica menos letal, ou técnicas menos letais, porque se empregada de maneira inapropriada, naturalmente pode provocar a morte da pessoa. Outra opção tática, outra alternativa tática, é o tiro de comprometimento, né? Que emprega o atirador de precisão, o sniper, né? Ele naturalmente, o sniper, o atirador de precisão, ele vai se posicionar em relação ao ponto crítico, em relação ao local da ocorrência, num local privilegiado em relação à visualização desse local, né, num ponto dominante, num ponto em que ele consiga vislumbrar o cenário, até porque, além da responsabilidade principal do sniper, que é efetuar o tiro de comprometimento, que tanto pode ser um tiro, né, de neutralização do provocador do evento crítico, como um tiro incapacitante, ele também tem outras atribuições nesse cenário, nesse ambiente da ocorrência. Por estar numa posição privilegiada em relação à visualização do cenário, ele também vai ser uma fonte de informações importante para subsidiar o gerente da crise em relação ao que está acontecendo
e, naturalmente, apoiá-lo na decisão mais apropriada para a resolução daquela ocorrência. É uma atividade muito sensível, né? É um emprego de força letal, naturalmente exige um treinamento especial, uma pessoa com perfil profissiográfico definido, com armamento especial, com munição trabalhada, preparada para aquele ambiente, para aquele cenário. Ele tem todo o preparo para isso e, naturalmente, tem acessórios, equipamentos que vão colaborar para o sucesso do disparo de maneira cirúrgica. O que a gente fala, é um dos últimos recursos a serem utilizados, justamente porque, quando utilizado para neutralização do criminoso, automaticamente vai ter o resultado de morte. Então, naturalmente, é uma das últimas alternativas vislumbradas no ambiente. Aqui a gente indica aqui que, em geral, atuação em áreas urbanas 100 metros, mas claro, o armamento, equipamento tal, tem potencial para mais que isso, mas existe um conjunto de variáveis que recomendam o emprego nesse cenário apontado. Como nós conversamos anteriormente, o tiro de comprometimento, né? O sniper pode empregar seu armamento tanto para um tiro de neutralização, ou seja, de eliminação do provocador do evento crítico, como também um tiro incapacitante, um tiro na mão, um tiro na arma, claro, vislumbrando que outra alternativa tática vai ser empregada de maneira conjunta. Ok? Altamente sensível, vai naturalmente sendo um tiro voltado à neutralização, ter o efeito morte, o disparo vai ser num ponto do cérebro, do bulbo raquidiano, de maneira que a morte vai ser instantânea. Então, naturalmente, nesse cenário, a alternativa é utilizada realmente praticamente como último recurso. Claro que vai ser empregada quando se vislumbrar que a ocorrência não é mais negociável ou está tendo uma situação de risco insuportável em relação às vítimas, aos reféns do local, e que haja uma probabilidade de sucesso, a exemplo do que ocorre com a invasão tática. A invasão tática, ela é baseada, ou seja, a decisão do emprego da invasão tática é baseada nessas duas premissas, né? O risco tem que ser realmente insuportável, ou seja, vi disparos, quem está negociando, quem está colhendo informações consegue indicar que os disparos são realmente vítimas ou reféns, ou começou matança, ou seja, o risco é realmente insuportável, e além disso se estuda que existe probabilidade de eu resolver a ocorrência, existe uma probabilidade de sucesso com essa alternativa tática, que é o que nós conversamos aqui, a invasão tática, o resgate do refém, né? É literalmente o último recurso, né, por questões muito simples, muito óbvias, né, vão gerar um alto risco. Aí, neste caso, não só o risco automaticamente para o provocador do evento crítico, mas também o risco para a própria equipe policial, o risco para os reféns e vítimas. Então, esse é o último recurso realmente a ser empregado nesse cenário de risco exponencial. Exige armas, equipamentos e técnicas especiais chamadas de SWATs. As SWATs, né, são as equipes técnicas que promovem as invasões táticas, promovem a realização dessa alternativa opção tática, que é a invasão. Naturalmente, possuem treinamento, padronização de ações, né? Uma equipe não vai ser uma equipe solitária, é uma equipe de um grupo de policiais, naturalmente tem que estar muito sincronizados, padronização de ação, todo mundo sabendo o que fazer, isso exige naturalmente um treinamento e um perfil profissiográfico muito apropriado para esse tipo de ocorrências com esse alto nível de tensão.